A Receita Federal liberou hoje, através da internet, o programa para a declaração de imposto de renda deste ano. Você que vai declarar, fique atento para as mudanças. O Emerson vai nos explicar agora o que alterou para esta nova declaração. Quais são as mudanças mais visíveis e as mais importantes que aconteceram, Emerson? Esse ano uma mudança interessante é porque o contribuinte pode fazer direto no site da Receita Federal, no chamado ECALC, que é uma área restrita para quem tem o certificado digital, a sua declaração pré-preenchida. A Receita Federal caminha para esse nível de declaração, preenchimento de declaração. Essa declaração pré-preenchida, a Receita já informa os dados relativos às informações de 2016 para cada CPF. O contribuinte acessa o ECALC com o certificado digital, verifica se essas informações que a Receita disponibilizou, como por exemplo uma fonte pagadora que paga o seu salário, a Receita Federal já tem essa informação porque a fonte pagadora informou isso via DIRF. As despesas médicas, que é informada via DIMOB, que é uma declaração que as entidades hospitalares têm que informar para a Receita Federal e que você vai informar isso também na sua declaração como despesas médicas, essas informações já estarão lá. Então você importa essas declarações, essas informações para a sua declaração e confirma ou não. Informações relacionadas a bens e direitos também já estarão lá. Então isso é uma facilidade para o contribuinte que vai fazer a declaração pré-preenchida direto no site da Receita Federal, direto no ECAC. Para quem não tem o certificado digital, a saída ainda é utilizar o programa gerador da declaração. Como você disse, está disponível no site da Receita Federal para download a partir de hoje. É importante que você faça esse download, é importante que você verifique as atualizações do programa. Uma delas, como a gente gravou no outro dia, é a obrigatoriedade de informar o CPF dos menores de idade, acima de 12 anos. Se não informar o CPF, você não vai conseguir gerar a sua declaração com esse dependente lá. Então já vai fazendo o teste. É importante também que você reúna a documentação, porque a partir do dia 2 de março já estará disponível a entrega da declaração. Então quem quiser adiantar, quem quiser se antecipar, até aproveitando o carnaval, já deixa a documentação reunida para fazer a entrega. É sempre importante isso. Quanto à obrigatoriedade da declaração, a gente tem aí os valores determinados pela Receita Federal. Para esse ano, quem recebeu mais de R$ 28 mil durante o ano de remuneração deverá entregar a declaração. As pessoas às vezes têm dúvida, o que compõe esses 28 mil, o que não compõe. Eu costumo orientar para que você não corra o risco de errar, se deve preencher a declaração, se deve entregar a declaração ou não, solicite a cédula C da fonte pagadora. Qualquer fonte pagadora que fez retenção de imposto de renda é obrigado a entregar a chamada cédula C, que é o comprovante de rendimentos do período. Você verifica esse total e vai saber se é obrigado ou não a fazer a declaração. Ainda que não tenha sido retido o imposto na fonte, é importante verificar. Ultrapassou os R$ 28 mil no ano, tem que fazer a declaração. Agora, se você não ultrapassou os R$ 28 mil durante o ano, está desobrigado de fazer a declaração. O produtor rural da nossa região, a gente pode pensar assim, o produtor rural não tem receita, mas qualquer propriedade aqui na nossa região hoje, ela vale mais do que R$ 300 mil. Tá? Lógico, isso de acordo com o que você declarou no último ano. Agora, o produtor rural deve considerar, para efeito de declaração, a receita total anual superior a R$ 142 mil. Receita superior a R$ 142 mil é obrigatório também que o produtor rural faça a sua declaração de ajuste anual. Seja com base no livro caixa, seja com base na receita presumida, isso o contador vai orientar melhor. Mas o importante é aquela receita oficial superior a R$ 142 mil durante o ano de 2016, obriga o produtor rural também a fazer essa declaração de ajuste anual. A tecnologia de modo nenhum afasta a responsabilidade do declarante e, sobretudo, a responsabilidade de um contador. O contador entende legislação, entende da apuração, como eu mencionei, o caso do produtor rural, que pode escolher a opção mais vantajosa, seja pelo regime caixa, seja pela presunção de lucro sobre a receita obtida. Isso tem um programa que gera o caixa do produtor rural, mas quem tem a competência para dizer se está certo ou se está errado é o contador, porque conhece da legislação. Uma pessoa que vai estudar agora para poder preencher uma declaração de acordo com a legislação tributária, ela não vai ter conhecimento suficiente. Portanto, dentro dessa esfera de tecnologia, quanto mais tecnologia tiver, mais aumenta a responsabilidade do contador, porque ele vai ser o responsável por dizer se está certo
ou se está errado. Tira aquela mão de obra, aquela obrigatoriedade de fazer a declaração digitando coisas. Isso é do passado. Hoje em dia está tudo informatizado, o banco de dados da Receita Federal tem todas essas informações. Então a responsabilidade do contador é dizer se está certo ou está errado, mas com base, com premissa no conhecimento da legislação tributária. O outro fator muito importante, inclusive para quem se mete aí a fazer declaração para os amigos e às vezes não tem um conhecimento específico, nós temos casos aqui na nossa região, inclusive conhecidos meus, que se meteu eventualmente vou fazer a declaração do professor da esquina, que é meu vizinho, do meu primo, que é meu conhecido, eu vou fazer a declaração de ajuste anual dele, e daí por alguma eventualidade a pessoa não informou todos os documentos para ele, não mandou todos os documentos que ele precisava para poder fazer a declaração. Resultado, quando quando entregou a declaração, a Receita jogou na malha porque faltava documentos, não foi preenchido de maneira adequada e deu uma multa para o declarante. A responsabilidade é de quem? O declarante correu com quem fez a declaração, ou seja, um contador, ou às vezes nem é contador, às vezes é uma pessoa que, não, eu faço declaração, cobro R$50 para fazer a declaração nesse período aqui. Nesse caso, o juiz, o judiciário entendeu que quem se colocou, vendeu o serviço de fazer a declaração, ele assume o risco e a responsabilidade pelo erro no preenchimento. E condenou essas pessoas que fez essas declarações a indenizar o declarante, seja pelos danos morais, seja pelo tributo que ele teve que pagar e a multa que ele teve que pagar. Eu aconselho que contrate um profissional que tenha responsabilidade, que sabe o que está fazendo e deixe isso em contrato. Registre esse contrato, registre as responsabilidades, porque um eventual erro no preenchimento da declaração pode trazer sérios constrangimentos. No mínimo de você ter que ir à Receita Federal 2, 3 vezes para poder resolver essa situação, sem contar eventual impedimento de certidão negativa. Então é coisa séria, apesar de ter o programa como você falou, apesar da facilidade de se fazer a declaração entre aspas, uma facilidade entre aspas, a responsabilidade não mudou em nada.